O jogador Pedro Severino, da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino, vem desafiando a ciência. O atleta sofreu um acidente gravíssimo no último dia 4 na rodovia Anhanguera. A equipe médica chegou a abrir um procedimento para decretar morte encefálica, mas o procedimento foi interrompido porque o atleta reagiu. Atualmente ele passa por períodos de respiração espontânea. A nossa equipe conversou com uma especialista da área neurológica para entender melhor o protocolo de atendimento em acidentes deste tipo. O estado clínico de Pedro Severino apresentou evolução para a estabilidade, mas ainda é considerado grave. O último boletim médico divulgado pela equipe médica do hospital particular aonde ele está internado em Ribeirão Preto informou que ele permanece na unidade de terapia intensiva, mas os médicos removeram a sedação e a ventilação mecânica, portanto respira sem ajuda de aparelhos. O jogador também passou por uma traqueostomia, procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para que o ar entre diretamente nos pulmões. As notícias são mais positivas do que das últimas semanas, mas não muda o quadro do jogador. O paciente que sofre um acidente, tem um traumatismo crânioencefálico grave, ele chega numa condição crítica, que a gente tem que dar todo o suporte, pensando sempre na sequência de atendimento inicial de qualquer trauma, para preservar o que a gente tem ali de tecido cerebral que ainda não foi machucado. Pedro Severino sofreu um acidente grave no último dia 4. Ele estava indo para o primeiro treino com o sub-20 do Red Bull Bragantino no CT de Atibaia, quando o carro, com um motorista particular, bateu na traseira de um caminhão. O jogador de 19 anos foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Americana. Ele chegou em estado grave, inconsciente. O trauma craniano dele é conhecido como difuso, quando uma grande área do cérebro é afetada. Como se fosse um estiramento das células do cérebro. E isso faz com que as células percam a função. Então a gente não tem um machucado ali como um hematoma, um sangramento maior ou alguma área de isquemia, mas a gente tem uma célula que perde a função e isso causa um edema muito grande no cérebro. E isso, um inchaço dentro de uma caixa fechada, que é o nosso crânio, por isso que a gente precisa, na maioria das vezes, controlar essa pressão. No mesmo dia, ele fez uma cirurgia no cérebro, não reagiu e dessa forma foi aberto um protocolo para confirmar a morte encefálica, que é dividido em 2 fases. São 2 testes que são feitos e, além de tudo isso, todo esse processo é checado depois por uma comissão antes de que se determine o óbito ou a morte cerebral. Em menos de 24 horas do início desses procedimentos, ele teve um reflexo de tosse. Dessa maneira, foi transferido para o atual hospital no dia 6 de março. Desde então, ele vem passando por diversos exames e iniciou um tratamento específico. Ele está sendo observado por neurocirurgiões e intensivistas. Olha, o Hospital Unimed de Ribeirão Preto informou no final da tarde de hoje, através de uma nota, que, a pedido da família do paciente Pedro Henrique Severino, não vai mais divulgar atualizações sobre o estado de saúde do jogador. Que a família passa há 13 dias pelo momento difícil de fragilidade emocional e que pede a compreensão de todos para preservar a sua privacidade. A Band compreende os esforços do hospital e também o desejo da família e assim que, se não houver nova conduta por parte do hospital e da família, a gente segue aqui desta forma até informar assim que haja o momento oportuno.